aqui. O primeiro é quando eles estão transportando a arca do Senhor, que trazendo para os dias de hoje, se bem nós entendemos, a arca, ela é a presença do Senhor na nossa vida. E o interessante é que ali, quando ele foi para pegar aquela arca, quando ele foi para transportar aquela arca, os bois, né, os carros ali se balançou e a arca balançou. No que a arca balançou, ele foi com a mão para segurar a arca. E a presença do Senhor na nossa vida hoje significa arca. E ali aquele homem, ele foi fulminado. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, Senhor, que arca é essa? Como que o homem toca numa arca e ele é fulminado? E mais na frente, esta arca é posta na casa de um outro homem e a casa desse homem é abençoada. Aí eu falei, Senhor, não entendi que mistério é esse. Aí eu comecei a pesquisar sobre a vida de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que ninguém dava nada por ele. Era um homem que vivia à beira da estrada, morava numa casazinha de estuque, que é o qual dizem que é de madeira. Para quem lê a história sabe de Obed-Edom, era um homem que ele estava esquecido ali de todos. Como muitas vezes nós achamos assim, não é assim? Nós achamos que estamos esquecidos, nós achamos que o Senhor nos lembra mais de nós, porque o nosso próximo não nos ajuda, ou até mesmo algum dos nossos familiares, e nós nos sentimos esquecidos. Como esse homem ali havia se sentido naquele lugar. E segundo a história deste homem diz, que eu estava pesquisando, ali nada na vida deste homem prosperava. A mulher daquele homem era estéril, os animais, era um homem que ele só a misericórdia de Deus. Só que ali o Senhor, eu entendo aqui nesta passagem, que o Senhor ele criou uma situação, porque lá do outro lado Davi estava sendo ungido rei. E quando Davi foi ungido rei, a primeira coisa que Davi lembrou foi da arca do Senhor. Que ele precisava agora da arca do Senhor, que é a presença do Senhor na vida dele. E ali, Davi, ele foi buscar a arca. E a arca, para quem entende da história, ela estava na casa de Abinadab. E havia cerca de 20 anos que a arca estava lá na casa de Abinadab. Então, Davi, eu não sei se foi a emoção, de repente, por ele ter ungido o rei, de repente ele não estava esperando, ele saiu daquela emoção e foi buscar a arca. E a Bíblia diz que ele não consultou o Senhor como ele tinha que consultar para ir pegar aquela arca. Eu aprendo que para eu e você chegar na presença do Senhor não é de qualquer maneira. Nós temos que consultar o Senhor. Como que eu e você temos que chegar na presença do Senhor? E ali, como ele não consultou o Senhor, ele foi aonde aconteceu essa catástrofe na volta. Só que o Senhor, ele cria catástrofe para me abençoar e para te abençoar. Tem coisa que eu e você não entende que acontece, mas é permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. E eu aprendo aqui nessa história que aonde a arca foi cair, em frente à casa de Obed-Edom, que era um homem que estava esquecido. Era um geteu, esse homem, né? De uma descendência dos edomitas, que era o inimigo de Israel, e nascente de uma cidade, de um maior inimigo de Israel, para quem lê a história, que é Golias. Olha de onde é esse homem. Era um homem desprezado. A sociedade desprezava ele não era nada. Quantas das vezes eu e você já nos sentimos assim desprezados por todos? A sociedade nunca deu nada por mim, nunca deu nada por você, mas eu quero te dizer nesta noite, é nesse momento que o Senhor ele cria a situação para ele me abençoar e te abençoar, porque a última palavra, ela saia da boca do Senhor. E o interessante é que aqui Davi, ele estava indo buscar aquela arca. Quando aconteceu essa catástrofe, que aquele homem tocou na arca de qualquer maneira, ele foi fulminado pelo Senhor. E ali, creio eu, né, que a Bíblia relata que Davi, ele até temeu de colocar a mão naquela arca. Por que ele temeu? Como eu e você também temeria. Porque se tem alguém do teu lado que coloca a mão numa arca e é fulminado, eu creio que eu não vou colocar e você também não. Só que isso aí foi uma estratégia do Senhor. Porque ninguém estava olhando para aquele homem, mas o Senhor ele estava olhando. Pode ninguém estar olhando você aqui hoje. Pode ninguém estar dando nada por você e pela sua história. Mas eu quero te dizer, o Senhor ele vai criar uma situação. E ele vai fazer você se destacar. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus e ele faz. E o interessante é que ali eu viajei nessa história e falei, Senhor, que profundidade esta palavra. E aí a arca ela foi depositada onde? Na casa de Obed-Edom, durante 3 meses. E esses 3 meses que essa arca ficou na casa desse homem,
tudo mudou, a história da vida deste homem mudou. E eu aprendi que quando a presença do Senhor chega na minha, na tua vida, a minha história e a tua história muda. Porque não é um amigo, não é um qualquer que chegou na minha, na tua vida, não. Quem chegou na minha, na tua vida foi o Senhor. É o Deus do impossível, Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. E ali eu observando essa passagem, eu falei, Senhor, que passagem é essa? A arca na casa de um é fulminada e na casa do outro é vitória. Aí o Senhor falou comigo, para carregar a minha presença não é de qualquer maneira. E muita gente às vezes deixa de receber, ou até perde o que já recebeu. Por quê? Porque pensa que é de qualquer maneira. E o Senhor nesta noite Ele quer me divertir e Ele quer divertir a igreja. Não é de qualquer maneira, da maneira que o Senhor quer. E ali eu lendo essa passagem eu falei, Senhor, e lá outra casa onde estava esta arca? Porque a história vai dizendo que esta arca estava na casa de Abinadab. E há cerca de 20 anos, para quem tem muito bom de Bíblia aqui, 20 anos, né, se não falha a minha memória, eu falei, Senhor, interessante, se essa arca 3 meses na casa de Obed-Edom mudou a história dele, o que não aconteceu lá na casa de Abinadab que ficou 20 anos? Aí o Senhor falou comigo, é uma interrogação, porque tem gente que tem a arca, mas está no canto, não está cuidando da arca, a arca está empoeirada, a arca está jogada, não está fazendo jus a minha presença mais na vida dele, virou uma coisa comum, não significa mais nada. E aí eu falei, Senhor, que mistério é esse? Eu não quero isso na minha vida, Senhor, eu quero a minha vida diferente, eu quero a tua presença na minha vida. E aí eu comecei a palestrar com o Senhor nessa passagem, e o Senhor foi me levando dentro dessa passagem, que não importa tempo, o Senhor não está aí para tempo. De repente você chega, eu tenho 20, 30, 40 anos de crente, mas como que está a tua arca hoje aqui? A tua arca hoje aqui, ela está como estava na casa de Obed-Edom ou como estava na casa de Abinadab? Esquecida, empoeirada. E eu falei, Senhor, é muito sério esta palavra, é muito forte o Senhor está falando comigo, porque eu aprendi que a palavra primeiro, quando ela vai para ela, vem para cá. O Senhor está falando comigo, que Ele quer mais a presença dEle na minha vida. E quando eu e você temos a presença do Senhor, nada nos abate e nada nos derruba. Pode não dar nada por você, como aquele homem, ele tinha tudo contra ele. Era um homem que morava à beira da estrada, numa casa lá nos fundos, casa de madeira, misturada com barro, vinha de uma descendência que era inimiga do povo de Israel. Olha a situação desse homem, totalmente desprezado pela sociedade. Mas eu aprendi aqui, que todo mundo pode te desprezar. E quanto mais te desprezam, glorifica o Senhor, porque Ele está dos céus contemplando você. E a vitória sua é certa, porque a nossa vitória, ela vem da parte do Senhor. Porque Obed-Edom, ele estava lá, naquele lugar esquecido, porém ele orava. Ele orava ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava e que ele adorava. E quantas das vezes nós estamos esquecidos, nós se sentimos esquecidos por alguém ou por algum problema, e nós não quisemos mais orar, e nós não queremos mais adorar o Senhor. Aquele homem ali, ele não olhou a dificuldade dele. Ele poderia ter olhado a dificuldade dele, mas ele não olhou. Por isso que a arca foi parar na porta da casa dele. E nesta noite eu